Olá, tudo bem? Meu nome é Cassiano Zortea, sou médico psiquiatra e hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto muito sério, mas que não está sendo tratado com o devido valor ou o devido destaque em meio a toda essa pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, que são os casos de suicídio. Então eu li reportagens em órgãos de comunicação confiáveis relatando casos de suicídio direta ou indiretamente ligados ao coronavírus, a todo esse pânico também. Então muitos exemplos vindos da Itália principalmente, como o caso de duas enfermeiras, sendo que uma delas de 49 anos, que nem tinha recebido ainda o resultado do exame, ela nem tinha testado positivo, ela só estava em isolamento em casa e há apenas 2 dias, sem sintomas, e mesmo assim ela cometeu o suicídio. Então provavelmente ela foi tomada pelo pânico, pelo medo, pelo cansaço já do trabalho e ela acabou cometendo o suicídio. Não dizia se ela tinha algum histórico prévio de algum transtorno psiquiátrico, mas ela acabou fazendo isso. Teve um outro caso também, uma outra enfermeira, mais jovem, ou seja, menor de 49 anos, não dizia a idade dela nessa reportagem, mas que testou positivo para o coronavírus e também se suicidou, nem dando tempo de ver como ela iria evoluir com a doença. O ministro de Finanças de Hesse, que é um dos 16 estados da Alemanha, Thomas Schäfer é o nome dele, também se suicidou alguns dias atrás, ou seja, alguém de um cargo importante, de muita responsabilidade, e entrou em desespero. E encontrei outros casos ainda, relatados na imprensa. Então, vocês já estão cansados de receber orientações pela internet sobre como cuidar de saúde mental nesses tempos da pandemia, ver menos notícias sobre o vírus, não ficar toda hora remoendo, repetindo isso, tentar ocupar o tempo com algo mais produtivo, ler, estudar, tentar ouvir músicas mais alegres, conversar com amigos e familiares pela internet, para diminuir a solidão, se sentir mais amparado. Isso ajuda muito. Mas uma questão que eu quero destacar aqui, então, nesse vídeo sobre o risco de suicídio é o cuidado com quem já é ansioso, com quem já é ou está deprimido, ou com quem tem fortes tendências à depressão. Então, ansiosos e depressivos que estão em tratamento, continuem seus tratamentos. Seja medicamentoso, seja a psicoterapia, se você está indo numa psicóloga, continue seus tratamentos. Não parem de tomar os medicamentos, não pare de tomar sua medicação. Se você consultou o psiquiatra e ele julgou que é necessário um tratamento medicamentoso, isso já indica que você tem um quadro depressivo ou dessa ansiedade. Se for depressivo, já de moderado a grave. Ou seja, não dá para você ficar brincando, fazendo testes, não dá para ficar sem o tratamento, correndo o risco de que dos sintomas retornarem de forma igual ou até pior do que quando você iniciou esse mesmo tratamento, tá? Quem está iniciando o tratamento, que ainda precisa algum ajuste na medicação, que ainda precisa conversar com o médico, precisa ainda ir com mais frequência no psiquiatra, também leve muito a sério. Se você está no início do tratamento, se deixar abalar de forma mais intensa com tudo que está acontecendo, você pode começar a ter uma piora do quadro depressivo, pode começar a pensar que não vale a pena continuar o tratamento, pensar em abandonar esse tratamento e outros pensamentos que vão acabar mais te prejudicando do que ajudando. Pacientes ansiosos com toque, ansiedade generalizada, pacientes que têm muitos pensamentos ruminativos, aqueles pensamentos repetitivos de tragédia, de que algo ruim vai acontecer consigo mesmo ou com algum familiar, que alguém da família vai morrer, que chega a acreditar nesses pensamentos de tão intrusivos que eles são, também não parem o tratamento, sigam tratando corretamente. Se no dia a dia normal, as pessoas com transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e etc., já têm pensamentos de suicídio, então imaginem um período conturbado como esse que nós estamos vivendo. Tá? Então outra questão muito importante, ou um resumo, pessoas que não se tratam ou nunca se trataram, mas com fortes tendências suicidas, com tendências de desenvolver quadros depressivos ou ansiosos ou de pânico e que não aceitam que tem um problema, que acham que o sofrimento emocional é frescura,
que é fraqueza, que é não ter o que fazer, eles correm um risco maior ou mais alto de iniciarem ou piorarem, né, os sintomas nesse período, porque nunca buscaram ajuda antes e agora que tudo está aflorando, pode vir com maior intensidade. Então fique de olho nas pessoas próximas, familiares, amigos, se identificar que essa pessoa está perdendo a razão, se deixando dominar pelo medo, mergulhando em um quadro então de ansiedade, pânico ou de depressão, oriente, ajude para que ela procure ajuda médica, né? Procure ajuda psiquiátrica ou psicológica num primeiro momento, se ela não estiver tão grave. Então existem duas questões que são de fundamental importância, né, nesse período de pandemia, que é a saúde física e a saúde mental. Então a saúde física irá ajudar muitas pessoas a se curar do vírus de forma espontânea, na grande maioria dos casos, principalmente nas pessoas com idade inferior a 60 anos, e existe a questão tão importante quanto que é a questão da saúde mental. Então cuide para não perder o equilíbrio, pelo menos nesse período em que estamos vivendo. E eu acho que vale a pena ser mais racional do que emocional, ou seja, organize os pensamentos para agir da melhor forma possível, ouça, ajude, oriente e apoie as pessoas. Porque o pânico e o medo não podem se transformar numa outra epidemia. Nós já temos a epidemia do coronavírus e não precisamos de uma epidemia de medo, pânico e que as pessoas entrem num desespero tão intenso a ponto de tirarem a própria vida. Então cuide-se e cuidem dos demais, tá bom? Um abraço e até a próxima.